papel hoje é um papel de falar não do México, mas para falar para vocês do Brasil. Como é que a gente está vendo o Brasil? Me perguntaram, o Miguel, o Consul, me perguntou também, como é que eu estou vendo a saída da crise. Então vamos falar um pouco da crise, mas também um pouco além da crise, para onde é que vamos. Eu começo sempre falando um resumo, como é que a gente está vendo a situação. Então a primeira coisa importante a falar é que nós estamos hoje diante, no Brasil, na América Latina e no mundo, de um período de fim de ciclos. Um dos ciclos importantes que terminaram, muito relevante para a América do Sul, é o fim do ciclo das commodities. Mas não é o único ciclo que acaba. O ciclo nos países desenvolvidos terminou com a crise global em 2008 e agora, em 2015, 16, devemos ter o ciclo de dinheiro muito barato, juros zeros, começando a terminar, começando nos Estados Unidos, que deve começar a subir os juros no final desse ano, talvez no começo do ano que vem, mas estamos num período de fim de ciclo. Os países da América Latina estão desacelerando e o Brasil também. O Brasil tem desacelerado um pouco mais. Esse ano nós estimamos que o Brasil vai cair mais ou menos 1,5%. Então é uma recessão. E uma parte é o clima global, o fim dos ciclos, mas tem uma parte que tem a ver com as políticas econômicas nos últimos tempos e na necessidade de ajustes econômicos esse ano. Agora, esse ano, para quem não observou, nós tivemos uma mudança relevante nos ativos brasileiros. A bolsa caiu muito e agora recuperou. O dólar, real dólar, foi para 3,30, depois caiu para baixo de 3 de novo. Agora está lá, perto de 3. Por quê? O que aconteceu? E um pouco vou tentar explicar para vocês como é que o mercado, os inversionistas, os investidores, estão olhando. Depois, muitas pessoas me perguntam qual é o cenário para frente. E eu vou falar do cenário do segundo governo Dilma. Quando eu digo isso, já diz assim, mas aqui você já tem uma hipótese implícita, você já está assumindo que tem um segundo governo Dilma. Tem, é isso mesmo. Vai ter segundo governo Dilma e eu vou falar desse segundo governo Dilma. E um ponto relevante para um país que está em recessão é como aumentar o crescimento para frente. Então eu vou falar do nosso crescimento, quanto que eu acho que vai ser o crescimento depois desse ano, para frente, e o que depende para subir, elevar essa taxa de crescimento para frente, para vocês poderem observar se a gente está indo nesse caminho ou não, e aí gerir os negócios conforme for. Muito bem, esse é um ciclo que terminou. Você olha aí o preço das commodities desde 1913, muitos anos para trás. E você vê que há uma tendência dos preços caírem, mas não é isso que eu quero falar aqui. O que eu quero dizer é que de vez em quando você tem um boom. Primeira Guerra, Segunda Guerra, crise do petróleo. E o último é o boom da China. China, Índia, boom pela demanda de commodities. Onde é que nós estamos aqui? Nós estamos bem na linha de tendência. O ciclo acabou. Nós não imaginamos que nós vamos ter uma volta para cá. Então, é possível, aliás, é provável
que o crescimento potencial da América Latina como um todo seja um pouco menor, porque o crescimento é muito maior na época do boom. Tem alguns pessimistas que acham que depois daqui, antes de voltar, você tem que sempre uma queda. Se a gente tiver uma queda, a coisa vai ficar mais difícil. Não é o que eu acho. Eu acho que o consenso de mercado, vocês estão vendo, é que as commodities fiquem mais ou menos onde estão agora. Isso para a América Latina é muito importante. Para o Brasil significa minério de ferro, significa soja. Para a Argentina, soja. Para o Chile, cobre. Colômbia, México, petróleo. Se bem que para a Colômbia importa um pouco mais do que para o México hoje. Então as commodities são extremamente relevantes para quase toda a América Latina. Essa figura diz: a festa acabou. E diz que essa festa não vai voltar tão cedo. E o que significa isso para a região? Significa que, quando você olha o crescimento dos últimos 10 anos e compara com o crescimento de hoje, que é 14, 15, 16, para não ser um ano só. Hoje é 14, 15, 16, tá? Comparado com o passado, o que a gente observa? Que o crescimento caiu em toda a região. Isso é um ponto relevante, porque caiu na Argentina, mas também caiu na Colômbia, no Chile e Peru. E as políticas são completamente diferentes. O que nos indica que é um fator comum, e o fator comum que se chama superciclos terminaram, e a gente está diante de um futuro diferente. Você pode olhar que países como a Colômbia caíram, mas caíram menos. E vocês podem olhar, obviamente, vocês devem ter visto que o México é o único país que, na verdade, não cai. Mas fica no meio. Exatamente, não cai, mas também não subiu. Eu acho que o México não foi convidado para a festa das commodities. Como ele não foi convidado para a festa, não ficou de porre, não está com dor de cabeça, mas também não estava na festa, que é mais ou menos onde a gente está. Brasil, a gente teve o crescimento de 2013 a 2013 perto de 4,5. Esquece que o ano cresceu 7,5, mas o 7,6 veio depois da queda de 0,2. Pensa na média, o Brasil, em época de boom, 4,5. Como a gente sabe que nenhum país do mundo vai voltar a crescer o que cresceu no boom, esse não deve chegar. Agora, o que aconteceu no primeiro governo Dilma? Esse sim aconteceu, terminou, não há dúvida. 2,1% foi o crescimento. Ou seja, um crescimento menos que a metade do crescimento do boom. E o problema não é o crescimento menor. O problema aqui é o crescimento não só menor, mas ele é decrescente. Então, o que ocorreu é que a gente teve uma desaceleração que tem a ver com o ciclo mundial, mas que essa desaceleração acabou sendo magnificada por políticas econômicas. A política econômica trouxe um pouco mais de incerteza, fez a crise de confiança do investidor no começo e hoje do investidor, do consumidor e também do empresário de uma forma geral. Com isso, o investimento caiu e hoje a gente está com um crescimento muito baixo. Daqui, para onde é que a gente vai? A nossa estimativa é que você vai recuperando devagar. 0,7, 1,7, 1,9 e aí depois 2 e pouquinho. Não é o V-shape recovery, para quem conhece as expressões da discussão nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, depois daqui, vai ter um V-shape recovery. Aí depois virou um U-shape recovery. Aí depois virou um L-shape recovery, que não é recovery nenhum, porque ela não recobre. No Brasil, eu acho que a gente está partindo de não é um V-shape recovery. Então, acho que não deveríamos esperar um grande boom
já começando o segundo semestre, no ano que vem. Mas acho que a gente deveria esperar alguma recuperação. Acho que países não ficam muito tempo em recessão, ficam a menos que entrem em crise. E aí crise de confiança, um downgrade, aí é outra história. No cenário básico que a gente tem, eu acho que as políticas atuais, os ajustes atuais, são suficientes para tirar o Brasil da crise e fazer um U-shape recovery vindo. Dá uma olhada que 0,7 não dá para recuperar nem a queda de 1,5. Então é um U bem U, não é o L, mas é um U-shape, um U bem suave. Mas já vai dar uma sensação melhor no ano que vem do que esse ano. Agora, a sensação melhor vai ser uma sensação de PIB, de vendas. Sob o ponto de vista do mercado de trabalho, nós ainda estamos começando o processo. O desemprego, que é essa linha aqui, chegou no mínimo no meio do ano passado, 2014, e a partir de 2014 começou a subir, esses 5,7. Nós estamos imaginando que o desemprego vai continuar subindo pelo menos mais um ano, para algo como 7,5, 7,3, 7,5. Portanto, sob o ponto de vista da economia, mesmo que o PIB comece o U-shape recovery, o desemprego ainda vai pesar. Vocês estão vendo como é que a gente acha que vai subir? Quando você pergunta numa pesquisa, você tem dificuldade de encontrar emprego? Antes mesmo que fique desempregado, a dificuldade, você acha que tem dificuldade? Vocês veem que essa linha aí já subiu muito antes. Mais de 75% dos respondentes dizem assim, hoje está bem mais difícil encontrar emprego. Então, antes que o desemprego suba, a dificuldade aparece, que é o que a gente vê aí. E aqui é a criação de empregos. Já faz mais de 1 ano, 2 anos que o Brasil não cria emprego porque está em desaceleração. O fato do desemprego cair não necessariamente significa criação de emprego. Às vezes o desemprego cai porque a força de trabalho diminui, que foi o caso no Brasil nos últimos anos. Muita gente desistiu de entrar no mercado de trabalho, e a gente não vai entrar nessa discussão de por que tem vários elementos, e o desemprego caiu, mas a criação de emprego de algum tempo não acontece. E na margem a gente está vendo, e aqui uma questão importante, deixa eu só voltar lá, aqui é uma questão importante, que esse é o PIB trimestral, trimestre a trimestre. E vocês veem que esse trimestre agora, a queda é a maior de todas. Depois, a partir do semestre que vem, do trimestre que vem, a economia já começa a estabilizar. Não cresce, mas estabiliza. E a partir do ano que vem, existe a chance de você ter alguma recuperação. A queda da produção industrial foi muito grande, muito forte, mas estabilizou. As vendas não caíram muito, mas estabilizou.